Olá, amores, vamos para a segunda parte dessa maquiagem de noivo. Então, agora a gente vai finalizar com a parte dos olhos. Eu agora estou passando o lápis da MAC, o Costa Rich. Eu deixo ele em contato com a pele bem a 90 graus para eu ter o controle de uma linha bem reta e bem precisa. Esse é o lápis 130 da Michele Palma e tô esfumando só a linha inferior desse delineado. Em seguida, eu vou vir com a palheta da Urban Decay, a Venus, com a cor Celestial. Esse é um lápis também da Michele Palma, de precisão, e vou depositando essa cor em cima desse lápis. É como se eu estivesse selando o lápis com essa cor celestial. Depois, eu vou vir com a paleta da Tarte, com a cor Best Friend. Vou trocar o pincel, vou usar o pincel 130 e eu vou aplicar ela com movimentos de vai e vem na linha de transição desse delineado inferior, tá? Pra a gente ter um degradê de cores mais harmônicos e sem deixar nada marcado. Vamos ver o que vem aí. Tô pegando o pincel da iMakeup, o F20, e tô retirando qualquer resíduo de maquiagem. Então, tudo quanto resíduo de sombra que possa ter caído, eu limpo. Eu vou limpando toda hora para que a pele não absorva, tá? Para ficar bem limpinho essa região. Aí eu vou vir com o lápis da Pausa para Feminice, é um lápis sintético com o delineado, com o corretivo da Crioula branquinho para passar na linha da água, tá? Para deixar essa linha da água bem clarinha. Agora eu tô com o pincel Dual Fiber da MAC e tô com o corretivo D0 da Kryolan. Então, eu uniformizo e aplico ele em toda a pálpebra superior, certo? E não esqueça de não deixar as transições desse corretivo com a base marcada. Aí eu vou pegar o corretivo da Studio Fix 24 horas, o NC10, e eu uniformizo ele, eu espalho ele com uma esponjinha gota bebê, tá? Para evitar de a gente sujar a parte inferior dos cílios. Então, uniformizo toda essa parte da pálpebra com essa esponjinha. No canto interno, eu vou usar o corretivo, se eu não me engano, ele é D22, D27, que é o corretivo branco da Kryolan, com um pincel de cerdas sintéticas e vou aplicar bem no cantinho interno, porque eu quero deixar a minha sombrinha que eu vou aplicar ali bem branquinha. A sombra que eu vou utilizar nessa região para selar esse corretivo branco é a sombra Gesso da MAC, e esse é um pincelzinho de aplicar sombras da Michele Palma. Então, eu vou depositando a sombra nessa região onde eu apliquei o corretivo branco. Aí, eu vou pegar a sombra Soft Brown com o pincel 130 da Dai, marco o meio do olho no ponto mais alto e marquei o final. E daí eu vou ligar esses dois pontos com uma diagonal. Então, eu não faço um desenho arredondado, eu faço um desenho bem reto desse esfumado. Depois eu vou vir com a paleta da Tarte, esse é um pincel de aplicar sombra com a cor Carevid. E vou aplicando essa cor, que é um rosinha bem suave, em toda a pálpebra móvel, tá? Aí eu vou aplicar a cor Best Friend bem no cantinho externo, com o pincel 130 da Dai. E tô aplicando ele dá, na verdade, 1/3 do tamanho dessa pálpebra, tá? Para que eu tenha mais amplitude do que sombra
nessa técnica. Então, eu vou aplicando bem no cantinho e vou esfumando nas bordinhas do côncavo e vou depositando entre aquela sombra mais clarinha. Agora eu tô vindo com a sombra Natural Beauty para eu fazer a transição da Soft Brown com esta Best Friend. Eu vou fazer ela de transição tanto no arco ali do côncavo, como também um pouquinho dentro da pálpebra fixa. Agora eu vou pegar aquele pincel que eu apliquei o iluminador da Luana Charamba e vou esfumar toda essa transição que eu fiz com Soft Brown, Natural Beauty e Best Friend. Daí você consegue um efeito mais difuso nesse esfumado, tá? Então, é para fazer um acabamento mais suave. Eu vou pegar agora, eu umedeci o pigmento Vanilla da MAC e tô aplicando ele bem aonde eu passei a sombra gesso da MAC. Então, eu vou aplicar ele com um pincel de cerdas sintéticas. Esse é o 132 da Makeup. Depois, eu vou misturar a cor Vanilla com a cor Naked e vou aplicar em toda essa área mais clarinha. Eu passei até em cima do próprio esfumado mais escuro, tá? Para dar um acabamento bem glow e vai ficar um ar bem noivinho. Então, não vou ter nada de marcação quando eu aplico essa sombra molhada em cima dessa sombra mate. Então, eu consigo ter um acabamento muito suave, muito angelical, tá bom? Logo em seguida, eu vou pegar um pouquinho da sombra Vanilla e vou aplicar bem no cantinho interno, com o intuito de, se ficou algum resíduo molhado, é como se ela selasse essa região, tá? Porque às vezes não seca direito, para não correr o risco dessa parte que eu acabei de fazer abrir. Pego um pincel, esse é um pincel Dual Fiber da MAC, então tô limpando de novo a pele, porque sempre cai um resíduo de sombra, então eu não quero que nada fique na minha pele. Eu borrifei nos olhos da Paloma o Fix Plus e tô fazendo aquela técnica de chuvinha de glitter. Este é um glitter da Fendi. Ele é um glitter que não lembra muito o Reflect Peer, mas ele é o que mais parece com o Reflect Peer, tá? Coloco ele um pouquinho no canto alto da sobrancelha também, para dar aquele efeito de estouradinho nas fotos, tá? Esse é um pincel que eu aplico, é um pincel de depósito, e vou aplicando ele até onde eu fiz a chuvinha de glitter, tá? Essa é uma sombra da Stila, que dá aquele efeito molhadinho também, então eu vou aplicar ela tanto no cantinho interno, como ali em cima no arco da sobrancelha. Para fazer a marcação das sobrancelhas, eu usei a pasta True Brunet da MAC, e esse é o pincel da Dai, o 119. Então, eu sempre começo aplicando com o lado oposto e sempre fazendo a linha inferior das sobrancelhas. Depois que eu marquei a linha inferior, eu volto para o outro lado e faço a marcação da parte interna dessas sobrancelhas e o arqueamento superior, tá? Se você quer um efeito mais natural, eu aconselho sempre a vocês trabalharem com a ponta do pincel para fazer a definição dos pelos. Esse é um rímelzinho da MAC, que ele é para deixar a sobrancelha no lugar, e como eu uso ele mais clarinho, então ele me dá uma sensação de maior volume nessa sobrancelha. Esse é um delineador da Inglot, esse é um pincel da Ico. Eu tô fazendo ele bem rente aos cílios da Paloma, que é só para me dar acabamento na parte, na hora de eu aplicar os cílios. Olha a importância de escolher um cílios legal. Olha como esse ficou muito pesado. Se uma noiva quiser casar com ele, tudo bem. Mas olha esse outro que eu vou colocar, como ele vai ficar muito mais harmônico. Então, primeiro eu faço isso sem cola, depois eu coloco a colinha e aplico os cílios
Sempre começo pelo cantinho interno. Depois que eu apliquei o cantinho interno e que ele aderiu bem no cantinho interno, eu pego a pinça e puxo para colar o cantinho externo, tá? Vamos ver como ela vai ficar maravilhosa. Olha só. O que é os cílios, né? Amo! Valoriza muito a maquiagem. Esse batom é o batom creme de nude. Gente, ele é um arraso. E é tipo unanimidade quase para todas as noivas. Tipo, todas amam. Ele tem esse efeito nude mais rosadinho. E o acabamento dele não é um acabamento tão seco, tão mate. Ele é mais cremosinho, tá? Esse é um pincel da Ico de passar batom, que é o melhor pincel da vida para passar batom. Aí eu peguei um rímel, uma máscara de cílios, esse é um pincel da Macrylan, se eu não me engano, ele é o B104, B114, e eu uso ele para pintar a parte de baixo dos cílios e para que ele faça uma aderência melhor com os cílios postiços que eu acabei de colocar, tá? Aí com a parte menor do aplicador dessa máscara de cílio, eu vou aplicando na parte inferior dos meus cílios, certo? Então, amores, agora eu vou pegar o corretivo da Kryolan, o branquinho, e vou reforçar ele. Eu acabei não selando, então a durabilidade dele ficou comprometida. Então, eu vou selar ele com a cor gesso da MAC. Eu vou garantir maior durabilidade e vou deixar essa linha mais branquinha da parte interna, tá? Eu vou finalizar dando acabamento dos cílios com o delineador da Nath Capello. Semana que vem tem mais vídeo. Espero que vocês tenham gostado da minha proposta de noivas. Aguardo vocês. Comentem, compartilhem e curte. Beijo, pessoal!